Capítulo 10. Um metamodelo. Se o pensamento corrompe a linguagem pode também corromper o pensamento. George Orwell. Comunicamo-nos em palavras, deletando, distorcendo e generalizando a estrutura profunda de nossa experiência para formar uma estrutura superficial falada. O modelo é um conjunto de padrões de linguagem e perguntas que reconectam as deleções, distorções e generalizações à experiência que as gerou. As perguntas do metamodelo fazem a engenharia reversa da linguagem, trabalhando a estrutura superficial para obter insights sobre a estrutura profunda por trás dela. O metamodelo foi o primeiro modelo da PNL a ser desenvolvido. John Grinder e Richard Bandler modelaram as habilidades linguísticas dos terapeutas Virginia Satir e Fritz Perls. Combinaram isso com as pesquisas de John Grinder em gramática transformacional e publicaram os resultados como o metamodelo no livro The Structure of Magic, Volume 1, Science and Behavior Books, 1975. O nome metamodelo surgiu porque meta significa acima ou além. Portanto, o metamodelo é um modelo de linguagem sobre linguagem, esclarecendo linguagem com o uso da própria linguagem. O metamodelo consiste em 13 padrões divididos em 3 categorias: deleções ou omissões. Informações importantes são omitidas e isso limita pensamento e ação. Os padrões de deleção do metamodelo são deleções simples, índice referencial não especificado, verbos não especificados, julgamentos, comparações. Generalizações. Um exemplo é considerado como representativo de uma classe de forma que estreita possibilidades. Os padrões de generalização do metamodelo são operadores modais de necessidade, operadores modais de possibilidade, universais ou quantificadores universais. Distorções. Informações são distorcidas de uma forma que limita a escolha e leva a problemas e dor necessários. Os padrões de distorção do metamodelo são nominalizações, leitura mental, causa e efeito, equivalentes complexos ou equivalência complexa a pressuposições, equivalentes complexos ou equivalência complexa, pressuposições. O que faz o metamodelo? Coleta informações. Ao desafiar deleções, o metamodelo recupera informações importantes que foram omitidas da estrutura superficial. Esclarece significado. Oferece uma estrutura sistemática para perguntar: o que exatamente você quer dizer? Quando você não compreende o que a outra pessoa está querendo dizer, isso é a sua pista para fazer perguntas de metamodelo. Identifica limites. Ao desafiar as regras e generalizações que você está aplicando ao seu pensamento, as perguntas do metamodelo mostram onde você está se limitando e onde poderia ser mais livre e mais criativo. Oferece mais escolhas. Ao mostrar os limites de linguagem e pensamento, especialmente onde distorções estão limitando o pensamento claro e a ação, o metamodelo expande seu mapa do mundo. Não dá a resposta certa ou o mapa certo, mas enriquece o que você tem. Padrões do metamodelo. Deleções. Deleções ou omissões simples. Uma deleção simples ocorre quando algo importante é omitido de uma sentença, por exemplo, vá e faça isso. Quando vir isso, pegue. Aquilo é importante. Me sinto mal. Não sei nada daquilo. Estive fora. Não posso. Você frequentemente verá as palavras isso e aquilo em sentenças com deleções simples. É preciso recuperar as informações faltantes com perguntas abertas. Vá e faça isso. Exatamente o que você quer que eu faça? Me sinto mal. Exatamente em relação a que você se sente mal? Estive fora. Onde você esteve? Questione deleções simples perguntando exatamente o que, ou onde, ou quando. Índice referencial não especificado. Um índice referencial é a pessoa ou a coisa que empreende ação ou é afetada por uma ação.
Quando isso não é especificado, lhe resta algo que está sendo feito sem que alguém o esteja fazendo. Por exemplo, erros foram cometidos. É agradável para nós passear em um jardim. Essa forma é o padrão de metamodelo favorito da família real britânica. Ninguém gosta de mim. Eles não se importam. Procure ouvir palavras como ele, ela, eles e nós. A voz passiva é um bom exemplo desse padrão. Um verbo na voz passiva diz que algo foi feito em vez de uma pessoa ter feito algo. John me bateu. É um verbo na voz ativa com um índice referencial especificado. John. Foi atingido. É um verbo na voz passiva sem qualquer índice referencial. Ninguém bateu, pelo menos na sentença. A voz passiva remove responsabilidade. É uma mágica de desaparecimento da linguística. A pessoa responsável desaparece. Talvez por causa disso seja muito popular em política. O padrão também é facilmente questionável. Pergunte sobre a pessoa desaparecida. Erros foram cometidos. Quem cometeu os erros? Ele gosta de mim. Quem gosta de você? Eles não se importam. Quem exatamente não se importa? Questione o índice referencial não especificado perguntando quem exatamente. Verbos não especificados. Um verbo não especificado deleta exatamente como um evento ocorreu. Eles estavam pensando. Eu o convenci a fazê-lo. Impressionei-a bastante. Questione esse padrão descobrindo exatamente como o evento ocorreu. Eles estavam pensando. Exatamente como estavam pensando. A teoria de sistemas representacionais da PNL é uma tentativa de especificar o verbo pensar. Eu o convenci a fazê-lo. Exatamente como o convenceu a fazê-lo? Impressionei-a bastante. Exatamente como você fez isso? Questione verbos não especificados perguntando exatamente como. Eis uma história que ilustra deleções. Era uma vez 4 pessoas chamadas todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia uma tarefa importante a ser realizada e todo mundo tinha certeza de que alguém a faria. Qualquer um poderia tê-la realizado, mas ninguém o fez. Alguém ficou zangado com isso porque, na verdade, era uma tarefa de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-la, mas ninguém percebeu que todo mundo não a faria. Todo mundo culpou alguém e ninguém acusou qualquer um. Todo mundo ficou muito aborrecido quando alguém o acusou de ser preguiçoso. Ninguém queria briga, mas alguém começou uma. Todo mundo se machucou. Ninguém pediu desculpas e seria difícil para qualquer um adivinhar o que teria acontecido se alguém não os tivesse apaziguado. Padrões de metamodelo, comparações. Uma comparação compara uma coisa a outra para avaliá-la. Por exemplo, ele é melhor jogador. Eu fiz isso mal. A PNL é mais eficaz. Isso é mais fácil. Você é mais gentil. Procure e ouça palavras como melhor, pior, mais fácil, bom e ruim. Certifique-se de que exista uma base para a comparação. Quando não houver pergunta a respeito da comparação, por exemplo, ele é melhor jogador. Melhor do que quem? Eu fiz isso mal. Mal em comparação a quê? A PNL é mais eficaz. Mais eficaz do que o quê? Comparações podem ser muito importantes. Frequentemente são usadas para motivar pessoas ao estabelecerem um padrão ao qual aspirar. No entanto, o padrão pode ser pouco realista ou inapropriado. Às vezes, as comparações devem ser internas. Por exemplo, você poderá precisar comparar sua posição atual com onde você estava em um estágio anterior para julgar o seu progresso. Às vezes, comparações devem ser externas quando você se compara a alguém melhor ou pior do que você. Uma maneira certa de se ficar deprimido e desmotivado é se comparando a um modelo de desempenho inadequado e pouco realista e deletando a base de comparação. Você acabará se sentindo inadequado sem saber exatamente por quê. Muitas pessoas sentem-se profundamente infelizes quando se comparam com fotos de top models. Para se motivar, compare-se a um modelo realista e apropriado.
Para julgar o seu progresso, compare onde você está agora com onde estava antes e avalie até onde chegou. Quem aprende melhor? Um estudante que começa com 80% de acerto e aumenta para 90% ou alguém que começa com 40% e aumenta para 70%? Questione comparações perguntando: comparado com o quê? Padrões de metamodelo. Julgamentos. Julgamentos são declarações de opinião expressas como se fossem fatos. A pessoa que julga está faltando e, frequentemente, o padrão pelo qual o julgamento é feito também é deletado. Julgamentos são, em geral, denominados execuções perdidas, porque o executor, ou seja, a pessoa que fez o julgamento, está faltando na sentença. Tudo é dito por alguém, no entanto, às vezes é muito importante saber quem é esse alguém. Alguns exemplos. Você é insensível. Isso não é bom o suficiente. Crianças devem ser vistas e não ouvidas. Esses são todos julgamentos. No entanto, não está claro quem está julgando e com base em que padrão o está fazendo. Você precisa questionar os valores que subjazem esses julgamentos e quem está julgando. Você é insensível. Quem está dizendo isso e em comparação a qual padrão sou insensível? Isso não é bom o suficiente. Você acha? Que padrão você está usando para julgar se é bom ou não? Crianças devem ser vistas e não ouvidas. Isso é um clichê. Quem está dizendo isso e qual a sua experiência para alegar isso? Todas as palavras que falamos poderiam ser precedidas pelas palavras eu acho que ou em minha opinião. Não fazemos isso, mas frequentemente é óbvio que os julgamentos são nossos. Julgamentos não necessariamente estão errados, mas alguns flutuam livres de qualquer experiência real ou pensamento coerente e vagam pelas nossas mentes, esperando que algo se junte a eles. Procure ouvir clichês que fluem da língua sem pensamento, especialmente se lidam com como criar filhos ou onde os erros de uma geração são o conhecimento especializado da próxima. Julgamentos sem dono causam problemas. O preconceito é o resultado de julgamentos impensados. A palavra preconceito significa julgar antecipadamente, e então o julgamento é generalizado para incluir classes inteiras de indivíduos. E assim todos são tratados de forma igual, porque a linguagem os tornou iguais, quando na realidade são todos pessoas diferentes. Com frequência, julgamentos iniciam sua vida como opiniões de pais que nós internalizamos. Pensamos que são nossos, mas quando desafiados, podemos nos conscientizar de que são os pensamentos de nossos pais sendo expressos através de nossos lábios e que jamais demos atenção suficiente à matéria. Julgamentos também podem ser vistos como generalizações porque são feitos como se fossem aplicáveis igualmente em todos os contextos. Quando você ouve advérbios como obviamente, claramente e definitivamente, esses também demonstram julgamentos, por exemplo. Claramente isso não é verdade. Obviamente, ele terá que renunciar. Essas afirmações podem estar claras e óbvias para quem fala, mas você não tem que aceitar que sejam claras e óbvias para você. Você poderá questioná-las dizendo: não está claro para mim. Como você sabe que não é verdade? Ou não é óbvio para mim, porque ele terá que renunciar? No cerne do julgamento está a suposição de que o ouvinte compartilha o modelo de mundo de quem fala em algum aspecto importante. Questione julgamentos perguntando: quem está fazendo esse julgamento e com base em que padrão? Um desafio rápido é: quem disse? Padrões de metamodelo universais. Universais são um padrão de generalização. São palavras como sempre, nunca, todo mundo e ninguém, que implicam não haver exceção. Algo que pode ser verdade em um contexto está sendo aplicado em todos os contextos, independentemente de qualquer mudança de tempo, lugar ou pessoa. Por exemplo, eu nunca poderei fazê-lo. Todo mundo está rindo de mim. Tudo está sempre dando errado. Você sempre faz isso. Nada acontece por aqui. Você pode questionar um universal de três maneiras. Busque um exemplo contrário. Todo mundo está rindo de mim.
Você quer dizer que todo mundo está rindo de você? Isso não pode ser verdade. Eu não estou e nem aquele homem sentado ali. Sempre faço uma besteira com isso. O quê? Todas as vezes? Jamais houve uma ocasião em que você não fizesse besteira com isso? Um exemplo contrário deve ser o suficiente para desacreditar a generalização. No entanto, às vezes, realmente não há um exemplo contrário que a pessoa possa citar, ou ocasiões em que um só exemplo contrário não é suficiente. Exagere. Cuidado, certifique-se de que haja rapport quando fizer isso. Você sempre faz isso. Tem razão, sempre. Jamais houve uma vez, desde quando nos encontramos pela primeira vez, em que não fizesse. Faço isso com todo mundo e o que é mais, faço de propósito. Procuro ser totalmente previsível e só faço isso para aborrecer. A essência do exagero é levar o padrão ao seu limite e torná-lo ridículo, para que a pessoa que fala seja forçada a negar algum aspecto dele. Como é uma generalização, se negar algum aspecto, ela perderá sua validade. Isole e questione o universal. Esta é a maneira mais segura de desafiar. Nada acontece por aqui. Nada? Nada mesmo? Nunca? Julgamentos também podem ser classificados como generalizações quando são afirmados como regra universal. Por exemplo, músicos são imorais, homens são agressivos, mulheres gostam de cozinhar. Questione essas da mesma maneira. Todos os homens? Você realmente quer dizer todos os homens? Você já se encontrou com todas as pessoas neste planeta que tenham um cromossomo Y? Questione universais, pedindo ou dando um exemplo contrário, exagerando, isolando e questionando o universal. Paradoxalmente, generalizações estreitam seu mapa do mundo e estabelecem limites porque limitam seu pensamento a um ou dois exemplos a partir dos quais você generaliza e assim perde todas as demais possibilidades ricas. A generalização pode parecer uma distinção linguística abstrata, mas alguns tipos de generalização têm mostrado ter um profundo efeito sobre a saúde em estudos realizados pelo Dr. Martin Seligman e seus colegas na Universidade da Pensilvânia. Algumas pessoas generalizam de forma pessimista para explicar aquilo que lhes acontece. Seligman chamou isso de indefensabilidade aprendida. Pessoas que usam esse estilo supõem que o infortúnio é culpa delas. Elas deletam fatores externos e generalizam assumindo toda a responsabilidade. Além disso, supõem que não mudará. Generalizam a partir de um evento ruim, pressupondo que a vida sempre será assim. Também generalizam no pensar que o infortúnio afetará tudo o que fizerem. Esse padrão de generalização pessimista leva a uma sensação geral de indefensabilidade e carrega em seu bojo um aumento no risco de doença. Em um estudo realizado ao longo de 35 anos em Harvard, a saúde de um grupo pessimista comparado a de um grupo controle mostrou uma deterioração marcante, especialmente observável entre as idades de 40 a 45 anos. Ambos os grupos começaram saudáveis e em forma, e a nenhum outro fator poderia se atribuir a diferença. A ligação era estatisticamente mais forte do que a existente entre o tabagismo e o câncer de pulmão, que é geralmente suposta ser provada além de qualquer dúvida razoável. A generalização pode ser prejudicial à saúde. Padrões de metamodelo, operadores modais. Operadores modais são uma classe de generalização que estabelece regras. Há dois tipos principais de operadores modais no metamodelo: operadores modais de possibilidade e operadores modais de necessidade. Operadores modais de possibilidade. Esses são palavras que estabelecem regras quanto ao que é possível. Pode, não pode, possível e impossível. Define do ponto de vista de quem fala aquilo que é possível, por exemplo. Não posso dizer a eles, simplesmente não pude recusar, não posso relaxar, simplesmente não é possível fazer valer a minha vontade. Quando alguém diz que pode fazer alguma coisa, isso é direito e geralmente não limitador. Você não desafiaria a pessoa em bases linguísticas e sim com base em competência.
Quando alguém alega que não pode fazer algo, poderá estar se limitando desnecessariamente com base em fracassos passados. Às vezes, alega conhecer o futuro. A verdade é que as pessoas frequentemente não têm qualquer ideia de se podem ou não fazer alguma coisa, a não ser que tenham tentado. Apenas pensam que não podem. Podem estar erradas e podem estar deixando de perceber recursos que têm ou podem adquirir. Outra possibilidade é que uma pessoa tem uma regra que a proíbe de fazer algo em razão das consequências possíveis. No entanto, essa regra pode ser imaginária ou derivada de uma proibição da infância que jamais foi atualizada à luz de sua condição de adulto. Fritz Perls, fundador da terapia Gestalt e um dos modelos originais da PNL, dizia a clientes: não diga não posso, diga não vou. Esse reenquadramento veemente coloca o cliente em causa em vez de em efeito e pressupõe que seja capaz. A expressão não posso é linguisticamente composta de poder e não, e, portanto, significa que você é capaz de não fazer. É claro que é fácil não fazer algo, não requer qualquer esforço. Operadores modais de possibilidade são questionados de três maneiras. Questione a regra generalizada e as consequências imaginadas perguntando: o que aconteceria se você o fizesse? De que você tem medo? Seria outra possibilidade. Não posso dizer a eles: de que você tem medo? Questione a pressuposição de que algo não é possível, pressupondo que seja possível, e pergunte o que impede a ação. Eu simplesmente não pude recusar. O que o impediu de recusar? Aplique o quadro como se, para abrir algum pensamento criativo de forma não ameaçadora. Não posso relaxar. Suponha que pudesse, como seria? Simplesmente não é possível fazer valer a minha vontade. Suponha que fosse possível. Como seria? Questione operadores modais de possibilidade perguntando: o que aconteceria se o fizesse? Desafiando consequências imaginadas. O que o impede? Desafiando a pressuposição de impossibilidade. Suponha que pudesse, aplicando o quadro como se. Operadores modais de necessidade. Esses estabelecem regras quanto ao que é necessário e apropriado. Podem limitá-lo, mas são um tanto mais flexíveis do que operadores modais de possibilidade, porque ao menos a ação está no campo da possibilidade. Consistem em palavras como deveria e não deveria, devo e não devo, tenho que e não tenho que. Tenho que ir agora. Devo fazer melhor. Você deveria me ouvir quando lhe digo isso. Esses podem ser questionados de três maneiras. Questione as consequências imaginadas da regra perguntando: o que aconteceria se não o fizesse? Desafie a necessidade perguntando: isso é realmente necessário? O que o força a fazer isso? Aplique o quadro como se dizendo algo como: apenas suponha que não tivesse que fazer isso. Como seria? Exemplos: tenho que ir agora. O que o força a isso? Tenho que fazer melhor. O que aconteceria caso não faça? Operadores modais de necessidade também estabelecem regras sobre o que você não deve fazer. Por exemplo, você não deveria ficar na rua até tão tarde. Eu não devo criar caso. Você não deve cometer erros. Esses podem ser questionados de três maneiras. Desafie as consequências imaginadas da regra perguntando: o que aconteceria se o fizesse? Desafie a necessidade perguntando: por que não? Atenção, isso exige mais rapport do que os demais desafios. Aplique o quadro como se dizendo algo como: apenas suponha que o fizesse. Como isso seria? Você não deveria ficar na rua até tão tarde. O que aconteceria se ficasse? Eu não devo criar caso. Por que não? Uma vez que as consequências, regras e razões por trás de ambos os tipos de operadores modais tenham sido esclarecidos e criticamente avaliados, a pessoa que fala pode decidir se deseja seguir a regra ou não.
Existem regras morais e éticas que são mais frequentemente expressas em operadores morais, mas às vezes nossas regras internas possuem um tom moral não apropriado. Há uma grande diferença entre você não deveria roubar e você não deveria criar caso. A palavra deveria é a mesma, mas a base da regra é diferente. A pergunta: o que aconteceria se fizesse? É a base de toda a criatividade e descoberta. É a pergunta que gera curiosidade e exploração. Operadores modais anulam isso tudo e são contrários ao espírito da PNL. Questione operadores modais perguntando: o que aconteceria se o fizesse? Não o fizesse. Desafiando consequências imaginadas. Por que não? O que o obriga? Desafiando a pressuposição de impossibilidade. Apenas suponha que fizesse ou não fizesse, aplicando o quadro como se. Operadores modais de necessidade são frequentemente parte de estratégias de motivação quando aparecem em diálogo interno, por exemplo. Tenho que fazer isso. Você deveria fazer isso. Esses operadores modais não são muito motivadores, têm uma conotação que faz com que a maioria das pessoas se ressinta porque há um elemento de coação. Às vezes, implicam até mesmo um problema. Você deve fazer isso, mas não pode. Eu tenho que fazer isso, mas não vou gostar ou terei dificuldades. Transformar operadores modais de necessidade em operadores modais de possibilidade é bastante libertador e muito mais motivador. Eu tenho que fazer isso se torna eu posso fazer isso. Você não deveria fazer isso se torna você poderia não fazer isso. Padrões de metamodelo, nominalizações. Nominalizações são um padrão de distorção. Uma nominalização é resultado de um verbo se transformando em um substantivo abstrato. É uma das mais amplamente disseminadas e importantes distinções de metamodelo na nossa língua. Nominalizações são muito úteis e frequentemente essenciais, mas, como são abstratas, ocultam enormes diferenças entre mapas do mundo. Quando um substantivo não pode ser diretamente visto, ouvido, tocado, cheirado ou saboreado, é uma nominalização. Valores geralmente são nominalizações e assim temos um paradoxo porque as mais abstratas das palavras carregam a maior quantidade de emoção. Pessoas lutam e morrem por aquilo que as nominalizações representam para elas. Isso significa que deverá ter cuidado ao desafiá-las. Da mesma forma, o processo de transformar verbos em substantivos é de tal forma arraigado que às vezes é difícil encontrar palavras para enquadrar uma questão gramatical. Exemplos de nominalizações: tenho muito temor. Quero dar uma boa impressão. Minha crença é de que não vai funcionar. O estresse é demais para mim. Nosso relacionamento está indo morro abaixo. O fracasso é assustador. Sofro de depressão. Tenho péssima memória. Temos que fazer uma mudança aqui. Mudança é uma das nominalizações mais interessantes e multifacetadas. Para aplicá-la completamente, você precisa explicar o que está mudando, estado presente, seu resultado, estado desejado, e a forma pela qual estará realizando a mudança, verbo de processo. Para questionar uma nominalização, transforme o substantivo de volta em verbo e expresse o pensamento como processo. Nominalizações somente podem existir porque os índices referenciais foram deletados. Quem está fazendo o que a quem? Você precisa recuperar estes para esclarecer por completo uma nominalização. Nominalização: verbo, o que está sendo feito? Sujeito, quem está fazendo isso? Objeto, a quem isso está sendo feito? Eis algumas perguntas possíveis em resposta às nominalizações anteriores. Tenho muito temor. Do que você tem medo? Ou como está assustando a si mesmo? Quero dar uma boa impressão. Como você irá impressionar as pessoas da maneira certa e a quem você quer impressionar? Minha crença é de que não vai funcionar. Como acreditar nisso contribuirá para que não funcione?
O estresse é demais para mim. Como está ficando estressado? Ou como você está se estressando? Nosso relacionamento está indo morro abaixo. O que está causando problemas na maneira pela qual você está se relacionando? O fracasso é assustador. Do que você tem medo de fracassar ao fazer e como você acha que vai fracassar? Sofro de depressão. Com o que você está deprimido? Tenho péssima memória. Do que você tem dificuldade de lembrar e como está memorizando? Temos que fazer uma mudança aqui. Exatamente o que você está planejando mudar? Qual o seu resultado e como está planejando mudar? Duplas nominalizações são possíveis. Parecem impressionantes ao mesmo tempo em que dizem quase nada. Por exemplo, disfunção de aprendizagem. Quem não está aprendendo o quê? Como apresenta a disfunção? Gestão do conhecimento. Quem sabe o que sobre o que e como é gerido e por quem? Pensar em nominalizações é rígido e estático. Tente este pequeno exercício. Pense na palavra comunicação. O que traz à mente? Observe seus pensamentos. Quais sistemas representacionais estão ativos? Observe as submodalidades de seus sistemas representacionais. Observe especialmente as qualidades de suas imagens. Agora pense na comunicação entre você e outra pessoa. Observe as submodalidades desse pensamento. Por fim, pense em se comunicar com essa outra pessoa. Que imagens, sons e sentimentos você tem? Como a nominalização é um substantivo estático, as imagens a ela associadas geralmente são paradas. Quando você adicionar outra pessoa às suas imagens mentais, ou seja, você recupera uma das deleções. Poderá verificar que as submodalidades mudam mesmo que a nominalização permaneça intacta. Quando a transforma em verbo, o pensamento ganha vida e as imagens ganham movimento e às vezes se tornam mais coloridas. Pensar com nominalizações pode fazer com que você se sinta indefeso. Se você pensa ter um mau relacionamento, então ficará preso. Quando você pensa na maneira pela qual você está se relacionando com outra pessoa e como poderá mudar aquilo que está fazendo, ganha algum grau de escolha e de controle sobre a situação. Diagnósticos médicos são nominalizações, são substantivos, mas qualquer enfermidade ou doença é um processo e só muda com o processo de cura. Gregory Bateson perguntou: se eu era uma nominalização, isso vai diretamente ao cerne de sua identidade. Você sente que sua identidade é fixa ou que é um processo continuado? Padrões de metamodelo, leitura mental. A leitura mental é uma distorção na qual você supõe saber o estado interno de outra pessoa sem qualquer evidência ou calibração sensorial específica. Você projeta seu mapa do mundo em sua mente. Quando faz isso, poderá supor motivos e pensamentos que não existem. Por exemplo, você não gosta de mim. Eles pensam que sou um idiota. Você só está fazendo isso para me aborrecer. Ele está sempre tentando me magoar. A leitura mental é questionada com a solicitação de evidência sensorial específica. Você não gosta de mim. Como sabe que não gosto de você? Você só está fazendo isso para me aborrecer. O que o faz pensar assim? Tenha boas evidências sensorialmente baseadas antes de atribuir estados, opiniões e atitudes a outros. A leitura mental também pode funcionar ao contrário. Você supõe que outras pessoas sabem o que você quer sem ter que lhes dizer. Isso pode causar muitos problemas porque você as culpará por não responderem da forma pela qual deveriam e elas ficarão perplexas porque você jamais lhes disse exatamente o que quer. Exemplos de leitura mental inversa. Se você ligasse para mim, saberia o que eu queria. Você deveria saber que não gosto disso. Você não vê como me sinto? A leitura mental inversa é questionada perguntando como você poderia saber e suscitando a suposição de que você consegue ler a mente das pessoas. Se você ligasse para mim, saberia o que eu quero. Eu ligo sim, mas isso me faz leitor de mentes?
Por favor, diga-me o que quer. Você deveria saber que não gosto disso. Como deveria saber? Não sei ler mentes. Fazemos leitura mental o tempo todo e às vezes podemos estar certos. Mas por que supor quando podemos verificar? Questione a leitura mental perguntando: o que o faz acreditar nisso? Ou como exatamente você sabe disso? Padrões de metamodelo equivalentes complexos. Equivalentes complexos ou equivalência complexa são duas afirmações ligadas de forma que uma signifique a outra. A palavra, portanto, fica entre uma e outra, embora seja geralmente deletada da estrutura superficial. O nome é derivado da maneira pela qual são ligadas. Supõe-se que tenham o mesmo significado, são equivalentes. Embora estejam em diferentes níveis neurológicos, geralmente um certo comportamento é tido como implicando uma habilidade, um estado ou um valor. Por exemplo, ela está sempre atrasada, portanto, ela não se importa. O comportamento de estar atrasada é tornado equivalente ao estado de não se importar. Ele não me trouxe o que eu queria, assim ele quer que me sinta infeliz. Ele não está olhando para mim, assim não está prestando qualquer atenção no que digo. Equivalentes complexos podem ser difíceis de discernir porque a segunda afirmação nem sempre segue imediatamente após a primeira. São uma forma de crença. Nós os usamos o tempo todo para generalizar a partir de comportamentos para um nível neurológico mais elevado. No entanto, podem ser bastante restritivos quando dão um salto de lógica indevido para uma conclusão que seja dolorosa ou limitadora. Afirmação A significa questionar. Afirmação B. Como exatamente A significa B? Questione equivalentes complexos perguntando como as duas afirmações são ligadas. Ela está sempre atrasada, portanto, ela não se importa. Você acha mesmo que chegar atrasada significa que ela não se importa? Pode significar que sua viagem está difícil. Você também pode questionar equivalentes complexos, dando um exemplo contrário. Isso desafia a generalização no cerne de equivalentes complexos. Ele não está olhando para mim, assim, ele não está prestando qualquer atenção ao que estou dizendo. Você acha que quando pessoas não olham para você sempre significa que não estão prestando atenção? Tenho certeza de que houve ocasiões em que isso não era verdade. Você também pode questionar a afirmação invertendo-a e perguntando se é verdade para quem fala. Ele não me trouxe o que eu queria, assim, ele quer que eu seja infeliz. Isso é sempre verdade? Certamente houve ocasiões em que você não trouxe o que a outra pessoa queria, mas isso não significou que você queria que ela ficasse infeliz. Talvez você simplesmente não soubesse o que ela queria. Use esse desafio com cuidado, pois com muita frequência uma pessoa está usando o padrão porque em seu mapa do mundo as duas afirmações são equivalentes. Portanto, quando alguém diz que desviar o olhar significa não prestar atenção, o motivo pelo qual acredita nisso é que sua maneira de prestar atenção é olhando. Não consegue compreender outras pessoas prestando atenção de forma diferente. Está impondo seu mapa do mundo a outros e tirando conclusões a respeito. Assim, desafiar sua linguagem é desafiar seu mapa do mundo. Questione equivalentes complexos perguntando: como isso significa aquilo? Que evidência você tem de que isso significa aquilo? Isso significa aquilo todas as vezes? Houve ocasiões em que isso não significou aquilo? Significa isso para você? Padrões de metamodelo, causa, efeito. O padrão causa-efeito é outra distorção. Implica que o comportamento de alguém pode fazer outra pessoa responder de determinada maneira. Em outras palavras, automaticamente causa a resposta. A suposição de causa e efeito é profundamente arraigada em nossa língua. Conectamos dois eventos dizendo que um foi a causa do outro, frequentemente com base apenas no fato de um ter ocorrido imediatamente antes do outro. A linguagem faz com que isso seja fácil. No mundo dos objetos, tem sentido dizer que uma força agindo sobre um objeto faz com que se mova. No entanto, pessoas são mais complexas e afirmar um relacionamento causa-efeito entre uma ação e outra
omite a escolha individual e toda a riqueza do relacionamento. A principal aplicação desse padrão é quando o comportamento de alguém é tido como causador de comportamento desprovido de recursos ou um estado sem recursos em outra pessoa. Ela me assusta. Ela me faz ficar com medo. A notícia me fez ficar aborrecido. Não posso evitar, apenas me sinto mal sempre que fazem isso. Estou aborrecido por sua causa. A voz dele me irrita. A voz dele me faz ficar irritado. Existem três maneiras de questionar tais afirmações de causa-efeito. Pergunte exatamente como uma coisa causa a outra. Isso desafia o verbo não especificado, mas deixa a suposição de causa-efeito e a falta de opção intactas. Ele me faz fazer isso. Exatamente como ele fez com que você fizesse isso? Pergunte sobre escolhas. Questione se a pessoa acredita ter alguma escolha relativa à causa-efeito. Não posso evitar, apenas me sinto mal sempre que fazem isso. Compreendo que se sinta mal, mas isso precisa ser automático? Você tem escolha quanto a como se sente? A voz dele me irrita. Então você sente irritação quando ouve a voz dele. Que outra resposta poderia ter? Gostaria de ter escolha quanto ao que sente? A maneira mais desafiadora de lidar com afirmações de causa e efeito é supor a existência de escolha e perguntar à pessoa por que escolhe se sentir dessa forma. Esse tipo de desafio precisa de um bom rapport. Pode ser uma interrupção de padrão e, sem o acompanhamento adequado, a pessoa pode rejeitar a suposição. Ela me assusta. Por que você escolheu ficar com medo dela? A notícia me deixou aborrecido. Você escolheu ficar aborrecido por causa da notícia? Não posso evitar, apenas me sinto mal sempre que fazem isso. Você escolhe sentir-se mal? Gostaria de escolher outra reação? Você poderia até mesmo usar o padrão causa-efeito como uma pergunta em si mesmo. Estou aborrecido por sua causa. Como eu faço com que você fique aborrecido? Esse desafio provavelmente confundirá a pessoa que fala por alguns segundos. Causa e efeito inversa. Causa e efeito podem ser aplicados de forma inversa. Aqui você assume responsabilidade inadequada por ser a causa de estados emocionais e comportamentos de outras pessoas. Uma pessoa não controla o estado emocional de outra. Eu fiz com que ele ficasse aborrecido. Eu o ajudaria, mas estou muito ocupado. Às vezes, a palavra mas implica causa e efeito ao introduzir um motivo para o efeito. Questione causa e efeito inversa, questionando a ligação ou suposição de que não há escolha. Eu fiz com que ele ficasse aborrecido. Exatamente como você o aborreceu? Ou você fez o que fez, mas mesmo assim ele optou por responder daquela forma. Eu o ajudaria, mas estou muito ocupado. Sei que está ocupado, mas você ainda tem uma escolha quanto a me ajudar ou não. Se você desafiar o relacionamento causa-efeito na linguagem de outras pessoas, terá que desafiá-lo em sua própria linguagem também. Você não pode ser a causa única das ações de outra pessoa. Pensamento causa-efeito pertence ao mundo não vivo. Um objeto não tem escolha que não a de obedecer às leis de Newton. As pessoas têm escolha. Não existem leis de Newton obrigatórias para emoções. Questione causa e efeito, perguntando quão exatamente uma coisa causa a outra ou desafia, substituindo causa e efeito por escolha. Como exatamente isso causa aquilo? Você está escolhendo esta resposta quando isso acontece. Você gostaria de fazer outra escolha? Como você escolhe responder assim? Padrões de metamodelo, pressuposições. Pressuposições são provavelmente o padrão de distorção mais básico. Aqui, a pessoa que fala supõe alguma coisa relativa à situação que advém do seu mapa do mundo. No entanto, por ser uma suposição, ela não aparece em qualquer lugar da estrutura superficial da linguagem, mas tem que ser aceita como verdadeira para que as palavras façam sentido. Pressuposições que limitam a liberdade de escolha, de pensamento e de ação precisam ser questionadas. Por exemplo, quantas vezes preciso lhe dizer até que você pare de fazer isso?
Eu terei que lhe dizer várias vezes até que você pare. Quando é que você vai passar a agir com responsabilidade? Você não está agindo de forma responsável agora. Você não vai me contar outra mentira, vai? Você já me contou mentiras. O quão ruim isso pode ficar? Já está ruim. Não tenho certeza de que poderei consertar meu modo de ser. Meu modo de ser precisa ser consertado. Quanto você quer me magoar? Você deseja me magoar. Não gosto da maneira pela qual você me desconsidera. Você me desconsidera. Quando é que você gostaria de discutir o contrato de serviços? Nós discutiremos o contrato de serviços. O quão feliz você ficará quando comprar este carro? Você comprará este carro e ficará feliz. Pressuposições são, com frequência, ardilosamente disfarçadas como perguntas do tipo por quê? Por exemplo, por que você é tão insensível? Você é insensível. Por que você não consegue fazer nada certo? Você não faz nada certo. Por que você é tão desajeitado? Você é desajeitado. Com frequência, vêm escondidas em outras sentenças que têm palavras como quando, desde que e se. Quando você vai perceber que não gosto disso? Eu não gosto disso e você ainda não percebeu. Desde que você me abandonou, tenho estado deprimido. Você me abandonou e estou deprimido. Há mais do que uma suspeita de padrão de causa e efeito aqui. A deserção causou a depressão. Se você continuar a ignorar isso, haverá problemas. Você ignorou isso, o que significa que você já sabia disso e nada fez a respeito. Existem três maneiras de questionar pressuposições. Apresente a pressuposição diretamente e pergunte à pessoa se realmente quer dizer isso. O quanto você deseja me magoar? Você pensa que quero magoá-lo? O quão ruim isso pode ficar? Você acha que isso está ruim? Apresente a pressuposição e desafie-a. Quando você vai agir de forma responsável? Você está supondo que não estou agindo de forma responsável. É isso que você pensa? Acho que estou agindo de forma responsável. Você não vai me contar outra mentira, vai? Você está supondo que eu já lhe contei uma mentira. É nisso que você acredita? Não tenho mentido para você. Você também pode aceitar a pressuposição e desafiar as deleções e generalizações implícitas. Por que você não sai mais? O quanto mais você gostaria que eu saísse? Por que você não consegue fazer nada certo? O que tenho que fazer para que esteja certo? O aspecto insidioso das pressuposições é que, se você as aceitar inadvertidamente, estará em desvantagem. Elas formam um limite invisível em torno de toda a conversa subsequente. Questione pressuposições trazendo-as à luz. O que o leva a crer? Todos nós fazemos pressuposições quando falamos, mas quando estas limitam nossas escolhas e ou causam mágoa, precisam ser desafiadas. O metamodelo. Resumo. Deleções. Deleção ou omissão simples. Faltam informações. Exemplo: isso é importante. Questionamento. Recupere as informações fazendo perguntas abertas. O que exatamente é importante? Índice referencial não especificado. Algo aconteceu, mas não está claro quem o fez e quem foi afetado. Exemplo: erros foram cometidos. Questionamento: recupere as informações. Quem fez o que a quem? Exatamente que erros foram cometidos e por quem? Verbo não especificado. Algo foi feito, mas não está claro como foi feito. Exemplo: eu falhei. Questionamento: descubra exatamente como a ação foi realizada. Exatamente como você falhou? Comparação: uma comparação está sendo feita, mas o padrão utilizado não está claro. Exemplo: eu fiz aquilo muito mal. Questionamento: descubra a base e o padrão da comparação. Mal comparado com o quê? Julgamento: algo está sendo julgado, mas não está claro quem está fazendo o julgamento e qual o padrão que está sendo usado. Exemplo: obviamente isso não é bom o suficiente. Questionamento: descubra quem está fazendo o julgamento e qual o padrão que está sendo utilizado. Quem disse que isso não é bom o suficiente e com base em qual padrão?
Generalizações universais. Palavras como nunca, todo mundo e ninguém são usadas como se não houvessem exceções. Exemplo: sempre tenho razão. Questionamento: isole e questione o universal. Sempre? Exagere. Sim, você sempre tem razão. Você jamais cometeu um erro, nunca, em toda a sua vida. Dê um exemplo contrário. Já houve uma ocasião em que você tenha cometido um erro? Operadores modais de necessidade. Palavras como deveria e não deveria, deve e não deve implicam uma regra necessária. Exemplo: você não deveria achar que isso é difícil. Questionamento: desafie as consequências imaginadas. O que aconteceria se eu achasse difícil? Desafie a regra. Por que não? Pode ser que ache? Aplique o quadro como se apenas suponha que ache, e aí? Operadores modais de possibilidade. Palavras como pode, não pode, capaz e incapaz estabelecem regras sobre o que é possível. Exemplo: não posso dizer a ele. Questionamento: questione a regra generalizada e as consequências imaginadas. O que aconteceria se dissesse? Questione a impossibilidade presumida. O que o impede? Aplique o quadro como se. Apenas suponha que pudesse, como seria? Distorções, equivalentes complexos. Duas afirmações são tidas como significando a mesma coisa, embora estejam em diferentes níveis neurológicos. Exemplo: ela está sempre atrasada, assim, ela não se importa. Questionamento: questione a equivalência. Exatamente como o atraso dela significa que ela não se importa? Dê um exemplo contrário. John se atrasou, mas ele é claramente comprometido, não é? Inverta. A pessoa que fala pensa que funciona ao contrário? Então você pensa que alguém que não se importa estará sempre atrasado? Pergunte se isso se aplica à pessoa que fala. Se você não se importasse, estaria sempre atrasado? Nominalização. Um processo se transformou em um substantivo. Exemplo: tenho medo do fracasso. Questionamento: transforme o substantivo em verbo e expresse o pensamento como um processo. Do que tem medo de fracassar fazendo? Leitura mental. O estado interno de outra pessoa é suposto sem evidência. Exemplo: ele não gosta de mim. Questionamento: peça evidências. Como sabe que ele não gosta de você? Leitura mental inversa. Supõe-se que outros podem e devem ler somente e agir de acordo. Exemplo: se você se importasse comigo, saberia o que quero. Questionamento: pergunte como deveria saber. Como iria saber? Não sei ler mentes. Causa-efeito. Supõe-se que o comportamento de uma pessoa automaticamente causa o estado emocional ou o comportamento de outra. Exemplo: ele faz com que me sinta mal. Questionamento: pergunte exatamente como uma coisa causa a outra. Exatamente como você pensa que ele o faz sentir-se mal? Explore a possibilidade e a escolha. Então você se sente mal quando ele está por perto. Como gostaria de se sentir? Gostaria de ter uma escolha quanto a como se sentir? Suponha que a pessoa escolheu sentir-se assim. Por que você escolheu se sentir mal quando ele está por perto? Causa e efeito inversa. Responsabilidade descabida é suposta para os estados e comportamento de outros. Exemplo: eu fiz com que ele se sentisse mal. Questionamento: pergunte exatamente como uma coisa causa a outra. Como exatamente você pensa que fez com que ele se sentisse mal? Explore a possibilidade de escolha. Então você fez o que fez. Você acha que ele tinha escolha quanto a como se sentir? Suponha que a pessoa escolheu sentir-se dessa forma. Por que você pensa que ele escolheu responder dessa maneira? Pressuposição. Uma suposição descabida e limitadora implícita, mas não abertamente afirmada. Exemplo: por que você não consegue fazer nada certo? Questionamento: apresente a pressuposição diretamente. Você pensa que não faço nada certo?
Apresente a pressuposição e desafie-a. Você pensa que não posso fazer nada certo? Pois acho que posso. Aceite a pressuposição e desafie as deleções e as generalizações. O que lhe faz pensar que não posso fazer nada certo? Posso fazer algumas coisas certo. Por exemplo, uma única sentença pode conter múltiplos padrões e alguns padrões podem ser classificados sob outro título. Por exemplo, nominalizações são às vezes classificadas como deleções e julgamentos como distorções. Usando o metamodelo. O metamodelo é uma ferramenta poderosa para coletar informações, possibilitar escolhas e esclarecer significados. Eis algumas instruções de operação para ajudá-lo a obter os melhores resultados. Comece com você mesmo. Comece usando o metamodelo para seu próprio diálogo interno. Observe os padrões que usa. Observe como você cria sua própria realidade interna com as palavras que diz a si mesmo. À medida que começar a dar mais atenção ao seu diálogo interno, ele se tornará um recurso útil em vez de uma distração ou uma limitação. O metamodelo lhe dará uma clareza interna que o ajudará a ser mais eficaz e bem-sucedido, seja o que for que você fizer. Use o metamodelo no que disser em voz alta também. Se não for claro em sua própria mente no que disser, como outras pessoas o compreenderão? Observe seus padrões habituais. Poderá então começar a se corrigir e expressar suas afirmações e perguntas de maneiras mais claras e com mais recursos. Você então automaticamente se tornará um comunicador melhor. Use perguntas de metamodelo com rapport. Perguntas de metamodelo podem ser ouvidas como sendo intrusivas, agressivas e desafiadoras, especialmente se você começar a fazer perguntas como: exatamente o que você está querendo dizer? Sem suavizar a sua voz. Sem rapport, o metamodelo pode causar metações e metaconfusão. Suavize seus desafios com um tom de voz mais baixo e enquadrando o desafio de forma aceitável. Por exemplo, estou perplexo com o que você acaba de dizer. Exatamente o que quis dizer? Estou imaginando o que você quis dizer com isso. Isso é interessante. Posso lhe fazer uma pergunta sobre isso? Respeite o contexto e a ecologia. Usar padrões de metamodelo não é crime. Todo mundo os usa o tempo todo. Todo mundo? O tempo todo? Deletamos informações quando falamos porque supomos um contexto compartilhado e, portanto, suposições e conhecimento compartilhados. Faça perguntas de metamodelo quando forem necessárias, não porque pode fazê-las. Você não precisa desafiar padrões de metamodelo. Use uma estratégia entre as partes. Reconheça o padrão. Decida se precisa fazer uma pergunta ou fazer um desafio. Formate uma pergunta e faça-a. Seja claro quanto ao seu objetivo ou resultado quando usar o metamodelo. O que deseja alcançar? Perguntas de metamodelo são a melhor maneira de alcançar isso? Você está certo quanto ao que a outra pessoa disse? Você precisa de mais informações? Perguntas de metamodelo não são um fim em si mesmas, são um meio de alcançar seu resultado ou para ajudar outros a alcançarem seus resultados. Você não precisa ser capaz de citar todos os padrões para usar o metamodelo. À medida que se tornar mais familiarizado com o metamodelo, você poderá ouvir padrões que precisa desafiar, mas pode não ser capaz de citá-los. Os nomes são a parte menos importante do metamodelo. A parte mais importante é saber quando precisa recuperar informações, esclarecer significado ou possibilitar escolhas. Ouça seu próprio discurso e o discurso de outros com cuidado, e você treinará sua intuição para reconhecer padrões. Quando estiver familiarizado com os padrões, verá que seus nomes se tornam óbvios. Respeite o equilíbrio entre tarefa e relacionamento. Quando uma conversa se baseia em um relacionamento, o metamodelo é muito menos apropriado. Por exemplo, eu realmente gosto da maneira pela qual você fez isso. Especificamente, como você gostou e exatamente do que gostou? Quanto mais orientada para tarefas for sua conversa, mais apropriado será o metamodelo.
Quando você precisar ser absolutamente claro em relação a qualquer comunicação e quando tiver de coletar informações de alta qualidade, haja como se nada soubesse. Enquadre a conversa dizendo que poderá fazer perguntas ingênuas, mas realmente deseja se certificar de que compreendeu. Isso é especialmente importante quando estiver fazendo consultoria de negócios, já que gerentes podem esquecer que você não conhece o negócio tão bem quanto eles. Desenvolva uma estratégia de saber quando fazer perguntas. Identifique quando não sabe e precisa de esclarecimento. Você pode se tornar consciente disso porque suas imagens internas estão incompletas ou pouco claras. Talvez o som da voz da pessoa não pareça correto. Talvez você tenha uma certa sensação. Essa é a sua pista para fazer uma pergunta de meta-modelo. Desenvolva uma estratégia para saber quais padrões de meta-modelo desafiar. Quais os mais importantes padrões a serem desafiados? Que perguntas o levarão ao cerne da questão? Procure ouvir a ênfase de tonalidade. Quaisquer padrões de metamodelo enfatizados pelo tom da pessoa que fala provavelmente são importantes. Procure ouvir repetição. Padrões recorrentes serão importantes. Desafie pressuposições e causa e efeito em primeiro lugar. São frequentemente os mais importantes. Em seguida, desafie a leitura mental, operadores modais e equivalentes complexos. Depois, desafie universais, comparativos, nominalizações e julgamentos. Por fim, desafie deleções simples, verbos não especificados e índices referenciais não especificados. Geralmente são os menos importantes. Desafiar deleções normalmente não vai muito longe, a não ser que tenham sido deletadas informações das quais você precisa para concluir a tarefa. Não deixe que o metamodelo o leve a um pensamento inflexível. Não é necessário especificar tudo em seus mínimos detalhes. Lembre-se da história dos três filósofos que compartilhavam uma cabine em um trem, viajando pelo campo escocês a caminho de uma conferência em Edimburgo. Olhando pela janela, o primeiro filósofo disse: Vejam, há vacas na Escócia. Sejamos mais precisos, por favor, disse o segundo filósofo. Há vacas pretas e brancas na Escócia. Resmungou o terceiro filósofo. Para sermos exatos, na verdade, há vacas pretas e brancas de um lado na Escócia. Plano de ação: 1. Uma forma fácil de familiarizar com deleções importantes é procurar ouvir uma sentença na voz passiva. Algo foi feito. É passivo. Não há quem fez. Alguém fez alguma coisa. É ativo. Há um sujeito. Ouça programas de atualidades, especialmente sobre política, e maravilhe-se com as mágicas de desaparecimento. Muitas coisas terão acontecido, mas as pessoas que as fizeram terão miraculosamente desaparecido, pelo menos da estrutura superficial da sentença. 2. Descubra sua hierarquia pessoal de operadores modais de necessidade. Pense em algo que deseja fazer. Agora, diga a si mesmo: eu deveria fazer isso. Observe como você se sente em relação às imagens, sons e sensações internas que gera. Então diga a si mesmo: eu tenho que fazer isso. Observe sua resposta. Em seguida, diga a si mesmo: preciso fazer isso. Mais uma vez, observe as submodalidades associadas a essas palavras. Então diga a si mesmo: eu devo fazer isso. Novamente, observe suas submodalidades. Por fim, diga a si mesmo: eu posso fazer isso. Como se sente? É importante o suficiente para que queira fazer? Qual sentença lhe pareceu a mais forte? Procure ouvir esses operadores modais de necessidade em suas conversas e em seu diálogo interno. Dão as pistas para onde você está se limitando. Cada vez que ouvir um, questione-o. 3. Da próxima vez que ouvir alguém falando sobre uma doença, procure ouvir as palavras que a pessoa usa. Nós, rotineiramente, dizemos: estou com um resfriado ou tenho dor de cabeça, mas a doença é um processo que está ocorrendo em nossos corpos. A maioria dos sintomas de uma doença são as tentativas de nossos corpos para se curarem.
Por exemplo, náuseas, dores de cabeça, febre, inflamações. Não podemos ter uma doença. Quando você pensar em um diagnóstico como nominalização, poderá saber que tem o poder de influenciá-lo. Não precisa esperar que vá embora. 4. Teste de pressuposição. Leia este conto uma vez e depois veja as 12 afirmações abaixo, com base nas informações contidas na história. Se achar que uma afirmação é verdadeira, marque-a com um tique. Se achar que é falsa, marque-a com uma cruz. Se não tiver certeza ou achar que não há informações suficientes na história para permitir que decida, marque-a com um ponto de interrogação. Marque todas as afirmações antes de verificar seus resultados. Um homem chegou em casa tarde vindo do trabalho e não conseguia encontrar sua chave. Tocou a campainha e sua mulher atendeu. O homem iniciou uma discussão com outro homem e houve uma briga. A polícia foi chamada, mas chegou tarde demais. Afirmações possíveis sobre a história. O homem esqueceu a sua chave. O homem estava trabalhando. Estava escuro quando o homem chegou em casa. Sua mulher o aguardava. O homem estava zangado com sua mulher. Sua mulher não deixou que entrasse em casa. Em determinado momento havia 3 pessoas na casa: o homem, sua mulher e outro homem. O homem discutia com outro homem sobre sua mulher. A mulher tinha um amante. 2 homens brigaram. Alguém na casa chamou a polícia. A discussão terminou antes de a polícia chegar. Não olhe as respostas até ter pensado nas perguntas. Respostas: falso. Ele poderia não ter sua chave para início de conversa. Verdadeiro, provavelmente. Falso, o homem poderia estar no turno da noite. Não necessariamente nesse momento. Informações insuficientes. Falso. Não é especificado se o homem entrou ou não na casa. Falso. Havia pelo menos 3 pessoas como descrito, mas poderia haver mais. Também não é dito que estavam dentro da casa. Não necessariamente, a história não diz isso. Não necessariamente. Não necessariamente, não é dito quem brigou. Podem ter sido os 2 homens, mas a mulher poderia estar envolvida também. Talvez não. Um vizinho pode ter chamado a polícia ao ouvir o barulho. Não necessariamente. Não é dito para que a polícia chegou tarde demais. Eis um cenário possível. O homem chega do trabalho, ele combinou encontrar com sua amante em sua casa, porque acredita que sua mulher está fora. Ele procura sua chave e se lembra de que a deu à sua amante para que ela pudesse entrar na casa primeiro. Ele espera que ela atenda a porta, mas sua mulher chegou em casa cedo, descobriu o caso e está esperando por ele. Ela não o deixa entrar e sua gritaria através da porta fechada incomoda um vizinho, que vem investigar. O vizinho e o homem brigam e outro vizinho chama a polícia. O homem foge e a polícia chega 10 minutos depois. Quanto mais vaga a linguagem, mais inferimos a partir dela, com base em nossas expectativas. Quanto mais deleções houver em uma sentença, mais teremos que inferir, e maior a possibilidade de fazermos uma suposição descabida. 5. Familiarize-se com um sinal que o avisa de que precisa de mais informações. Da próxima vez que alguém o estiver instruindo, como saberá quando fazer uma pergunta? Suas imagens mentais são difusas ou mal definidas? Há um sinal de alarme que dispara em sua mente? Você tem uma sensação de curiosidade? Esse sinal é um bom amigo para ter. Significa que você sabe que não sabe. Agora você tem uma chance de fazer uma pergunta de metamodelo e até mesmo de saber qual o padrão que você está desafiando.